Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 16. Nós vamos falar, na verdade, sobre 3 capítulos do segundo livro de Reis, mas nós só vamos ler no capítulo 16. A gente vai ler 11 versículos. Segundo livro de Reis, capítulo 16. Segundo livro de Reis, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Amém? Achou aí, irmão? Muita Bíblia ainda mexendo aí. Segundo livro de Reis, capítulo 16, versículos de 1 ao 11. A palavra do Senhor diz assim: No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejarem contra ela. Cercaram Acais, porém não puseram prevalecer sobre ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pilessé, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Tomou Acais a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Síria. O rei da Síria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para aqui e matou a Rezim. Então o rei Acais foi a Damasco e encontrar-se com Tiglat-Pilessé, rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar, segundo tudo o que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Amém? Espírito Santo, fala conosco, Deus, te pedimos, ministra ao nosso coração, Senhor. Que nada atrapalhe o fluir da Tua palavra, nenhuma confusão, nenhum espírito maligno, nada vai atrapalhar o fluir da Tua palavra. E abrimos, Deus, o nosso coração nesses minutos que virão para Te ouvir, em nome de Jesus, amém. Quero nessa noite, meu irmão, falar não somente de Acasias, ou melhor, já errei o nome de primeira, né? De Acais. Mas eu quero falar das 3 gerações. Diga assim comigo: o avô, diga bem forte, o avô, o pai e o filho. Diga comigo: o avô, o pai e o filho. Ou seja, nós estaremos falando de Uzias, Jotão
e Acais. Para você gravar esses nomes aí, vamos dizer comigo, diga Uzias, Jotão e Acais. Tenho certeza que eu vou perguntar para você daqui a 5 minutos, você vai esquecer. Como eu também, se eu errar esses nomes aqui, tem misericórdia de mim, não é? E eu quero falar nessa noite como as influências das gerações, através da vida desses reis, foram sendo passadas diante de Judá. Se a gente olha a história do avô, a gente entende muita coisa da história do pai. Quando a gente olha para a história do pai, a gente entende muita coisa na história do filho. E a gente vai vendo como determinadas coisas o avô acertou. Diga comigo assim, o avô acertou. Diga, o pai acertou, mas o filho errou. Aí diga assim comigo, mas o avô não acertou tudo. Diga assim, o pai também não. Então o filho recebeu o fruto dos seus erros. Eu sei que é muita coisa, mas eu vou explicar tudo bem devagarinho para você entender. Amém? Primeiro vamos falar do avô. O avô foi o rei Uzias, um homem, meu irmão, que de acordo com o 2 Reis e com Crônicas, diz que foi um homem que fez tudo segundo a vontade de Deus. Foi um homem que herdou os princípios do pai Davi, foi um homem que fez e alegrou o coração de Deus. A Bíblia fala que Uzias era um grande estrategista. Uzias foi o rei o qual inventou as catapultas. Quem sabe o que é uma catapulta aí? Levanta a mão, não é? Quem joga videogame sabe. Eram aquelas armas que colocavam pedras e as pedras eram lançadas. A Bíblia diz que Uzias era conhecido não somente em Judá, em Israel, na sua região, mas a fama de Uzias chegou até mesmo ao Egito e transpassou o próprio Egito. A Bíblia diz que Uzias sabia fazer guerra e Uzias era vitorioso. Diga comigo, o avô era vitorioso. Ele não somente era vitorioso, mas ele deixou para as gerações seguintes armas de vitória. Depois, meu irmão, que Uzias preparou, organizou o exército, mais de 300 mil homens o seguiam. Quando ele vai e permite que as suas gerações usem as armas que ele mesmo criou, ali ele estava armando, diga comigo, armando as gerações seguintes. O que eu quero tentar, meu irmão, te falar aqui é o seguinte, olha, as armas que ele criou facilitou a vida daqueles que o seguiram. Eu quero profetizar sobre a mim e sobre a sua vida, que nós teremos a habilidade de criar aquilo que há de facilitar as gerações que virão. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Deus, meu irmão, nos dará, eu profetizo, Deus nos dará a capacidade de entregar às gerações que virão armas espirituais, amém, irmão? Não é um AK-47, não é nada disso não. Mas nós daremos armas aos nossos filhos, armas aos nossos netos, que facilitarão o seu futuro. Você está do lado do seu filho aí, se tiver, diga assim para ele, eu vou deixar na sua mão armas que vão facilitar a sua vida, diga para ele. Ou seja, depois de Uzias, Judá se torna mais protegida. Quantos de nós podemos dizer que depois da nossa morte, as nossas gerações serão mais protegidas? Quantos creem nisso? Dê um glória a Deus e um aleluia. Será, meu irmão, que deixaremos para os nossos filhos, deixaremos para a nossa geração ferramentas que irão propiciar um futuro mais seguro?
E eu sei, meu irmão, que você sabe, você conhece a Bíblia, sabe que não existe segurança sem a espada que é a palavra. Levanta a sua Bíblia agora assim comigo, ó, levanta assim, e diga assim: a minha geração vai ser mais segura. Diga bem forte: será mais segura, porque deixarei em suas mãos uma arma poderosa. Você pode dar glória e uma salva de palmas a Deus por isso? Nós não vamos inventar catapultas, nós não vamos inventar armas mortíferas, mas nós vamos deixar na mão da nossa geração a maior arma de defesa e ataque, que se chama a palavra de Deus. Meu irmão, o que vai fazer o teu filho ter um futuro seguro não é o número financeiro que você deixa na poupança para ele. O que vai fazer do teu filho ter um futuro abençoado não é nem mesmo a faculdade que você vai pagar para ele. O que vai, meu irmão, garantir o futuro dele é se ele vai ter as armas certas. É melhor um analfabeto cheio da palavra do que um doutor que não segue a Bíblia. Eu falo, meu irmão, de todo o coração, eu tenho sonho de ser médico, já falei para ele, ele quer ser médico, se Deus me der condição, eu pago até a faculdade, eu quero que ele seja médico, mas eu prefiro ele, meu irmão, sem o segundo grau, mas cheio da presença de Deus, do que um médico falido em suas ignorâncias. O que adianta, meu irmão, você dar conhecimento se a Bíblia não está nele? O que adianta você construir uma casa para ele, se dentro da casa dele ele não vai ter paz? Sabe por quê? Porque cresceu sem a arma que pode gerar segurança na vida dele. Eu quero, meu irmão, ser como Uzias nesse ponto, e eu quero deixar para minhas gerações estratégias de vitória. Quantos pais aqui já experimentaram derrotas na sua vida? Levanta a mão assim. É pai, Vivi, levanta a mão. Eu quero que meus filhos aprendam com as minhas derrotas, para que no futuro eles não tenham que experimentar as mesmas das minhas. Eu quero ser um estrategista dentro da minha casa, aleluia. Homem de Deus, eu profetizo sobre você, você será o estrategista dentro da sua casa, em nome de Jesus. Deus vai te dar a habilidade necessária, o discernimento necessário para fazer do futuro das tuas gerações um futuro abençoado. Entretanto, a Bíblia diz que Uzias, ele falhou. Entretanto, a falha de Uzias não tira a certeza que o escritor de Reis diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mesmo, meu irmão, com um final triste que Uzias teve, o seu final não tirou a sua sentença de que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Uzias, ele viveu no mesmo tempo de Zacarias. Para você gravar, diga assim: Uzias, diga bem forte, Uzias foi ensinado por Zacarias. E a palavra do Senhor, não em Reis, mas já em Crônicas, conta que enquanto Zacarias estava com ele, enquanto a voz profética de Zacarias estava com ele, Uzias permaneceu no caminho do Senhor. E depois que Zacarias morre, depois que Zacarias o deixa, a Bíblia mostra que Uzias começa em caminhos tortuosos. E uma das coisas que mais entristeceu o coração de Deus foi quando ele entra diante do templo e no lugar dos sacerdotes ele tenta acender ali o incenso. Ou seja, ele fez o que não deveria ter sido feito. Resumindo,
Muitas vezes na nossa vida, quando a gente deixa o profético morrer, a gente começa a fazer besteira. Quando a gente começa, meu irmão, a deixar que a voz profética, quantos creem aqui que há uma voz profética sobre a sua vida? Diga glória a Deus e aleluia. Voz profética, talvez se pergunte, pastor, que negócio é esse de voz profética? Voz profética é a voz que vem de Deus em tua direção. E muitas vezes essa voz profética pode ser através de um profeta, ou essa voz profética pode vir diretamente ao teu coração. Tudo aquilo que é profético é aquilo que nos leva em uma ligação direta com o Pai. Tudo aquilo que é profético alinha a nossa vida, direciona a nossa vida e arranca da nossa vida aquilo que não procede do Pai. Quando, meu irmão, você deixa de ouvir aquilo que é profético, aquilo que vem do céu, você começa a ouvir outras vozes. E talvez, meu irmão, você está colhendo coisas da sua vida, porque você está deixando Zacarias sumir, os preceitos de Zacarias sumir do seu coração, e está começando a dar ouvidos à sua própria voz. E quando, meu irmão, você deixa de ouvir aquilo que vem do céu, você começa a fazer aquilo que você não deveria fazer. O que vai alinhar a sua vida, você está me ouvindo, amém? O que vai alinhar a sua vida não é um pastor abençoado, o que vai alinhar a sua vida não é uma denominação maravilhosa, o que vai alinhar a sua vida não é você vir no culto de vez em quando, o que vai alinhar a sua vida é quando você começar a ouvir aquilo que vem do céu. E aquilo que vem do céu não tem hora para falar com você, aquilo que vem do céu não tem lugar para falar com você, aquilo que vem do céu não tem cara, não depende de rosto ou de voz para falar com você. Aquele que está ligado no profético de Deus, por onde ele anda, a revelação vem sobre a vida dele e ele é direcionado. Quando, meu irmão, você começa a marcar hora com Zacarias, quando você começa a fazer de Zacarias um momento da sua agenda, uma hora você se distancia, porque aquilo que vem do céu não pode simplesmente estar na tua agenda. Aquilo que vem do céu tem que governar a sua agenda. Você entendeu? Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Ou seja, meu irmão, Uzias começou a dar uns vacilos. E não somente esse vacilo, mas a Bíblia diz, repete assim comigo: Uzias, diga bem forte, Uzias não tirou os altos. Vou explicar. A Bíblia diz que Uzias, principalmente aqui no segundo livro de Reis, que Uzias vem e recebe a primícia sobre ele, dizendo: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Entretanto, diga comigo, entretanto, ele não tirou os outeiros ou os lugares altos, onde grande parte do povo de Judá ainda prestava sacrifício a outros deuses. Resumindo, ele ainda deixou os lugares de idolatria. E como, meu irmão, não bastasse somente na vida do rei Uzias, agora vamos passar para a vida do pai, para a vida de Jotão. Diga assim comigo, Jotão. A Bíblia começa dizendo a mesma coisa que disse para Uzias. E a Bíblia diz assim: fez Jotão o que era reto aos olhos do Senhor. Vamos dizer juntos? 1, 2, 3 e... fez Jotão o que era reto aos olhos do Senhor. E ali, meu irmão, a mesma primícia vem sobre ele e diz assim: mas Jotão também não tirou os altos, não tirou os outeiros. Ou seja, ambos ainda deixaram o lugar da idolatria. Ouviram Deus, fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, mas ainda deixaram no meio de Judá aquilo que não deveria ser deixado. Quantos aqui creem
que o seu nome está escrito no livro da vida. Levante a mão e dá glória a Deus aí. Preste atenção. A salvação é pela graça de Deus. Quem é salvo pela graça, dá um aleluia, um glória a Deus, é bem forte. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Eu creio que nós somos uma geração salva, nós vamos para o céu. Só que a grande pergunta é, nós vamos para o céu e vamos deixar o quê? Ou seja, você pode, meu irmão, estar indo para o céu, você pode estar fazendo o que é reto aos olhos do Senhor em grande parte da sua vida e da sua existência, você pode estar até alegrando o coração de Deus. Entretanto, meu irmão, se você continuar permitindo que determinadas coisas continuem na tua geração, uma hora estoura na vida da tua geração, seja nos teus netos ou nos teus bisnetos. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: Jotão fez o que era certo, Uzias fez o que era certo, mas já Acais fez o que era mal aos olhos do Senhor. E Jotão, meu irmão, diga assim comigo, Jotão, diga comigo, Jotão herdou muita coisa boa de Uzias. A Bíblia diz que Jotão, o pai de Acais, ele era um mestre em edificar cidades. A Bíblia diz que foi justamente Jotão que construiu cidades em lugares altos. Ou seja, o pai vem e traz as estratégias de guerra, levanta um exército, traz a invenção das armas. E então vem Jotão e começa a construir a cidade em lugares altos. Você está prestando atenção, amém? Então eu quero que você entenda que Acais herdou do seu avô a estratégia de guerra, as armas de guerra, e herdou do seu pai as cidades fortificadas. E foram eles, meu irmão, de geração em geração, entregando e fortalecendo a sua geração. Eu te pergunto, mais uma vez, nesse domingo à noite, depois da sua morte, a geração que virá será mais forte? Pergunta para o seu irmão, quando você morrer, os que virão depois de você, pergunta aí, irmão, está com medo? Pergunta assim, será uma geração mais forte? Você está deixando o que para as gerações que virão? E talvez você está até se esforçando. Talvez há no seu coração, meu irmão, desejo de deixar para as gerações que virão, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, uma cidade mais fortificada, mas talvez você está usando a estratégia errada. Talvez o maior tempo que você tem gastado na sua vida é juntando dinheiro. Vira para o seu irmão e diga assim: Deus é Deus de todo ouro e toda prata. O que adianta, homem, você tentar deixar dinheiro para os teus filhos se você não passa um tempo com ele? A tua ausência vai fazer mais diferença do que a ausência do dinheiro no seu futuro. E às vezes você está achando que o lugar seguro que você está construindo para o seu filho é aquelas casinhas lá, os kitnets que você está alugando. Não, quando eu morrer, meu filho vai ter 10 kitnetzinhos, cada um salário mínimo, 10 salário mínimo para viver, ele vai ser feliz. E você está achando que aquele kitnet ou a casa que você está construindo vai gerar genuína segurança na vida dele, meu irmão? Não adianta nada disso, se as verdadeiras armas não estão sendo implantadas no coração deles. Eu glorifico a Deus porque eu não tive, numa visão assim humana mesmo, né? Eu não tive herança nenhuma.
Quem aqui igual eu não teve e provavelmente não vai ter herança nenhuma? Levanta a mão assim. Vamos orar, amém? Vamos juntos. Eu nem de pai, nem de mãe, talvez de padrasto, vamos ver. Mas nem de pai, nem de mãe. Ludmila, nem de pai, nem de mãe. Não tem herança nenhuma. Nem casa, nem nada. E talvez você pense, pastor, você está falando isso, é por isso que o senhor não experimentou como é bom ter herança. O que eu estou tentando te dizer é o seguinte: o meu futuro e o de Ludmila não foi garantida por uma herança material. Eu tenho a minha casa, uma casa de excelência, irmão, que Deus me deu, e não foi de herança material, de herança materna, paterna ou materna. A casa que Deus me deu é o Senhor dos Exércitos que está me dando todos os dias. Irmãos, vocês sabem, já viajei para um monte de lugar nesse mundo e vou continuar viajando. Meu pai e minha mãe nunca pagaram uma passagem para mim, mas o Pai Celestial pagou várias. Meu irmão, a maior herança que minha mãe me deu não foi uma casa, mas foi vê-la lendo a Bíblia nos cantinhos da nossa casa. A maior herança que a minha mãe me deu foi me levar para a igreja e às vezes obrigado, chorando. Minha mãe dizendo, não importa, levanta e vai para a escola dominical. E às vezes eu vinha, meu irmão, bicudo, eu vinha nervoso, mas eu estava ali ouvindo a palavra e de uma forma ou de outra a palavra entrava. Mas nós temos uma geração de pais bananas, de mães bananas que deixam o seu filho em casa e não usam da sua autoridade. Aí, meu irmão, quer que se forme, quer que seja rico, quer isso e quer aquilo, mas estão vazios da palavra de Deus. Eu prefiro a herança que a minha mãe me deu na escola dominical, lendo a Bíblia, orando. Meu avô, um pobrinho, até que depois as coisas melhoraram, ele construiu a casinha dele. Mas a maior herança que ele me deu foi quando ele me botava no quarto dele, e eu me lembro como se fosse hoje. Ele morava no Morro dos Pinheiros, um lugarzinho bem humilde, pensa num lugar bem humilde, cheiro de mofo que só misericórdia. E eu me lembro que quando eu deitava na cama ali com ele, meu avô ia e contava as histórias bíblicas para mim, e aquilo ali foi entrando no meu coração, e aquelas histórias hoje são fortalezas na minha vida. Então o que você está deixando do teu filho? Você está deixando essa mente capitalista entrar dentro de você? E dizer que o que importa mesmo é a faculdade que ele vai fazer. Chora igual um bobo, ele recebendo. Irmão, estou falando isso, estou menosprezando não, amém, irmão? Mas eu profetizo que meus filhos vão se formar em nome de Jesus, mas eu não quero ser um bobo, chorando no dia que ele recebe o diploma e sabendo que meu filho está caminhando para o inferno. Eu quero que meus filhos sejam bem-sucedidos, mas acima de tudo, que eles sejam lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Eles talvez não precisam nem andar com o carro que eu ando hoje. Eles podem andar com uma Fiat 147, não existe mais, né? Uma Fiat Uno, mas cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. É essa a herança que eu posso dar para eles. É essa herança que você pode dar para eles. Talvez, meu irmão, você está fazendo errado, e o Espírito Santo te trouxe aqui para começar a te ensinar a fazer o certo. Então Uzias fez tudo isso. Jotão também construiu lugares altos, lugares fortificados, não é isso? Só que, repetindo, ambos deixaram um lugar de idolatria. Qual será o lugarzinho escondido na sua vida que você está deixando de geração em geração? Qual o pecadinho? Qual o pecado que estava no seu pai, está em você e você está permitindo que continue?
quais são os alteiros, os lugares altos de idolatria, onde, meu irmão, talvez ninguém vê, onde ninguém te enxerga, mas você está permitindo que continue na tua geração. Será que tem coisas escondidas? E talvez você está dizendo, está em lugar alto, está num lugar longe, ninguém está vendo. Quantos pais nós temos aqui? Levanta a mão e dá glória a Deus aí. O que você faz hoje influencia o teu filho amanhã. Pais e mães que deixam entrar dentro de casa postes, ídolos de idolatria. Pais que, quando ninguém vê, se escondem em sua pornografia. Mães que, quando ninguém vê, mergulham na sua maledicência. E estão vivendo achando que estão construindo algo maravilhoso, mas na verdade ainda há altos de idolatria dentro da sua casa. Isso vai influenciar a tua geração. Quando, meu irmão, você não está abrindo portas para demônios dentro da sua casa. Eu ministrei para os adolescentes nessa quinta-feira retrasada. E eu estava dizendo para eles, repito para você, como muitas vezes nós abrimos portas para demônios entrar dentro da nossa casa. E a gente acha que tudo está bem. Vira para o seu irmão e diga assim, demônio, diga bem forte, demônio não tem cheiro de enxofre. Sabe o que eu estou dizendo? Que às vezes você acha que quando o demônio está entrando na sua casa, você vai sentir um cheiro de enxofre, você vai sentir arrepio, você vai ver vulto, você vai ver visão. Meu irmão, o pior demônio é aquele que não tem cheiro. O pior demônio é aquele que entra e não faz se arrepiar, não faz ver panela voar, não faz ver vulto. E às vezes você fica preocupado com a casa mal assombrada. Quem já ouviu falar que tem uma casa mal assombrada aqui em Teresópolis? Levanta a mão. Pastor João já foi lá, né? Meu Deus, tem casa mal assombrada. É panela que voa, é pedra que cai no telhado. Larga de ser bobo, esse é o menos pior que existe. Porque o diabo, quando ele tem uma hierarquia maior, quando ele é sábio, ele não vai bater panela, ele vai querer ficar quietinho ali. Ele não vai trazer cheiro ruim. Estou sentindo um cheiro ruim, deve ser um demônio. Não, irmão, eu sei que comeu repolho demais. Ai, eu estou sentindo um cheiro ruim. Ou é você que não tem lavado sua capa, sua roupa direito. Porque os piores demônios ficam lá em lugar alto, escondidinho, e você fazendo as suas coisas. Então, meu irmão, o pior não são as casas mal assombradas, são as casas que pensam serem abençoadas. Será que você tem guardado a sua casa, pai? Será, mãe, que você tem guardado a sua casa? Será que você tem guardado os seus filhos? Sabe por quê? Porque o final foi muito triste. A Bíblia diz que o rei de Israel se ajunta com o rei da Síria. Amém, irmão? Da Síria. E a Bíblia diz que Rezim, o rei da Síria, vem e se junta com Peca, o rei de Israel, e se ajuntam para guerrear contra Judá, contra o rei Acais. A Bíblia diz que, a princípio, para você gravar, diga assim: a princípio, as fortalezas suportaram os inimigos. Ou seja, mesmo Acais fazendo o que era errado aos olhos do Senhor, ainda havia uma herança sobre a vida dele.
E a Bíblia diz que através dessa herança de Uzias, essa herança de Jotão, Acais ainda consegue resistir ao rei de Israel e consegue resistir ao rei da Síria. Entretanto, meu irmão, chega uma hora que a herança recebida se finda, e ele sabe que ele não pode mais vencer com as armas que recebeu, com as cidades fortificadas que recebeu. Era a hora onde Acais precisava tomar uma atitude. E a Bíblia diz que Acais, já muito longe de Deus, ele busca o rei da Assíria. Diga assim comigo: Acais busca o rei da Assíria. Vou falar o nome dele aqui. Vamos ver se tu vai gravar. Tiglat-Pileser. Nossa, hein, irmão. Tiglat-Pileser. Olha só, misericórdia. E ele vai diante desse rei e pede ajuda. E a Bíblia diz que esse rei, o rei da Síria, diz sim para Acais, e o rei da Síria vai até Damasco, capital da Síria. Você está entendendo aí, irmão? Diga assim comigo: Assíria e Síria são dois lugares diferentes. Então o rei da Síria vem, toma Damasco, lugar da Síria. E a Bíblia diz que Acais vai até Damasco, e ali ele contempla o altar de idolatria que havia em Damasco. Quem não tem referência do céu, vai procurar uma referência na terra. Se você não tem dado aos teus filhos uma referência de céu, ele vai copiar aquilo que ele vê na terra. A Bíblia diz que Acais entra em Damasco e vê ali um altar de idolatria, e ele procura o seu sumo sacerdote Urias, e a Bíblia diz que ele desenha o altar de Damasco, e vai até Urias e diz: Urias, a partir de agora, o nosso altar será como o altar da Síria. Ou seja, o nosso altar será como o altar de Damasco. A Bíblia diz que ele volta, e quando ele chega, toda a casa de Deus tinha sido transformada de acordo com o desenho que ele fez do altar de Damasco. Traduzindo para mim e para você, se a gente, meu irmão, não tem a referência daquilo que vem do céu, nós vamos passar a desenhar de acordo com a realidade desse mundo. E sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que ele pegou todo o ouro da casa do Senhor, ele pega todo o ouro e toda a prata, tudo que é valioso, e leva para a Síria e coloca nos pés de um Deus pagão. Igreja, não troque o que é precioso por aquilo que não tem valor dentro da sua casa. Pais, mães, não troque o que é precioso por aquilo que não tem valor. Não deixe seus filhos perceberem em você o desejo de arrancar aquilo que é santo e colocar diante do que é profano, porque os seus filhos vão imitar você. Se você, meu irmão, é um crítico, critica mais do que abençoa, teus filhos serão críticos como você é. Se os teus filhos, meu irmão, veem você se preocupando mais com coisas materiais do que espirituais, eles serão materialistas como você. Não tire o que é precioso, o que é santo, e coloque nos pés daquilo que é profano, naquilo que está longe de Deus.
Não faça do teu altar um altar semelhante ao do mundo. Diga assim comigo: o meu altar, diga bem forte, o meu altar não tem as medidas desse mundo. Diga: o meu altar, diga bem forte, acorda aí, irmão, diga: meu altar tem as medidas que Deus revelou através de Moisés. Ele troca o que foi revelado por aquilo que era profano. Não troque o que Deus revelou para você por aquilo que o mundo está tentando colocar na sua cabeça, porque o final será o pior decreto que um ser humano pode receber. Talvez, preste atenção, estou terminando aqui. Talvez você pense assim: poxa, mas Uzias, o seu avô, teve um final muito pior que Acais. Talvez uma visão superficial, porque a verdade é, Uzias teve lepra e morreu leproso. E quando você vê Acais, a Bíblia não dá muitos pormenores do seu fim, somente que ele dormiu e ainda foi sepultado na cidade com Davi. E talvez você diz assim: poxa, mas Uzias fez o que era bom, Acais fez o que era mal. Uzias fez o que era bom e morreu de lepra. Acais fez o que era mal e conseguiu viver mais do que Uzias. O que eu quero te dizer é o seguinte: a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é Deus permitir que ele viva a sua vida do seu jeito. Explicar. É melhor morrer de lepra, mas arrependido, do que morrer de velhice enganado em seus próprios preceitos. Às vezes eu digo para alguns: irmão, eu estou passando luta na saúde, meu irmão está passando, pode ser que Deus está alinhando alguma coisa. Ah, mas Deus podia deixar eu viver. Não, Deus não vai deixar um filho fazer o que ele bem entender. Se for necessário, Ele vai corrigir. Se for necessário, Ele vai te colocar lá na parede, 2 ou 3 dias pensando no que você fez, porque Ele não vai deixar você de lado. Você está entendendo? Aí você diz: quem foi mais bem-aventurado? Eu creio que foi Uzias. Ele terminou, meu irmão, em sofrimento a sua vida, fruto das suas escolhas erradas, mas no final ele recebeu o decreto: fez o que era reto aos olhos do Senhor. Meu irmão, eu posso perder muita coisa dessa vida, você também, mas no final o que mais importa é: fizemos o que era reto aos olhos do Senhor. Não tem coisa mais valiosa, mais importante na nossa história do que receber de Deus essa premissa sobre nós. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Feche seus olhos, fique de pé. Eu sei que muitos aqui talvez tiveram uma tarde agitada com família, mas Deus te trouxe aqui para dar uma direção para você. E para mim também, irmão, para nós. Deus está falando comigo também. Feche seus olhos. A história de um avô, de um pai e de um filho. E a gente percebe como as gerações estão entrelaçadas. Como a herança facilitou a vida do outro, mas como foi importante e necessário que mesmo com uma herança, eles tomassem o caminho certo. Será que você até hoje está vivendo da herança? Talvez você ainda está de pé porque há uma herança, mas o Espírito Santo está te dizendo: filho, filha, é hora de tomar as atitudes certas. Filho, filha,
É hora de arrancar do meio de vocês os lugares altos. Porque onde há idolatria, onde há pecado oculto, ali há dois exércitos divididos. E onde há, meu irmão, um exército dividido, ali há confusão, ali há pesar, há tristeza. Chegou a hora de você arrancar qualquer lugar alto dentro da sua casa. É hora de você arrancar da sua vida qualquer lugar alto que você sabe que você precisa mudar. E eu quero chamar você aqui no altar, é um apelo ousado. Mas se você quer dizer: Senhor, olha para a minha vida e arranca tudo da minha casa que não provém de Ti, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente agora, em nome de Jesus. Você vai dizer: Senhor, arranca da minha vida, arranca da minha geração, Senhor, aquilo que talvez esteja tão alto que eu não estou vendo faz tempo. Mas eu sei, Deus, que o Senhor pode ver, o Senhor pode arrancar, o Senhor pode tirar de mim, o Senhor pode arrumar a minha casa. Vamos cantar esse cântico, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Há mais pessoas que precisam estar aqui. Enquanto a gente estiver cantando esse cântico, Tu és bem-vindo aqui. Vem no altar dizer: Senhor, tem coisa na minha vida precisando de acerto. E o Espírito Santo vai acertar, porque Ele é Deus, Ele é Pai. Amém. Bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o Teu vento aqui, toma o Teu trono, vem reinar, nós queremos Te ouvir, nós queremos Te ouvir. Começar lá no início de novo. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o Teu vento, Senhor, sopra o Teu vento aqui, toma o Teu trono, vem reinar, nós queremos Te ouvir, nós queremos Te ouvir. É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus.
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa. Faça essa oração, irmão. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, continue, meu irmão, essa casa. O Senhor está ouvindo a tua oração hoje, irmão. E o Senhor está colocando muita coisa em ordem na sua casa. Ah, Espírito Santo. Oh, Espírito. Ele está alinhando, Ele está endireitando, Senhor. Espírito Santo, entra na nossa casa, Pai. Entra na nossa família, Jesus. Nós te clamamos, Espírito Santo, entra nos lugares altos, Pai. Entra, Deus, onde só o Senhor sabe que precisa ser mudado. Entra, Espírito Santo, onde só o Senhor pode entrar hoje. Talvez nos lugares mais ocultos da nossa vida, entra, Espírito. Nós te damos, Senhor, entra, Espírito Santo. Entra, Espírito Santo. Charamassore canta rabasobi andarabasobi. Charalama cantori mantori alabassori alabashenicas. Heramanto de calabia ramassobi canta rabasobi. Oh, xeralamantori quias. Espírito Santo, começa a quebrar o que o inimigo dizia que era inquebrável. Arranca, Senhor, na profundidade, Senhor. Arranca, Espírito. Arranca, Espírito. Arranca, Espírito Santo. Não vamos voltar para nossa casa com os outeiros ainda de pé. Não voltaremos para nossa casa ainda havendo idolatria. O que era oculto já não é mais oculto, Senhor. O Espírito Santo arranca, o Espírito Santo purifica, Pai. Endireita as nossas vidas, Espírito. Apruma os nossos passos. Apruma os nossos passos. Apruma os nossos passos, Senhor. Que possamos, ó Deus, ouvir o que vem do céu. Não afaste de nós o Zacarias, a voz profética da nossa vida. Não afaste, não permita, remansoricanta rabassobicas. Não permita, recalabassuriandaralabassobias. Não podemos, Senhor, e não vamos perder a tua voz profética. Não queremos pagar o preço por essa desobediência, Senhor. Não queremos pagar o preço por essa desobediência, Senhor.
Queremos te ouvir, Jesus, e convidar: entra na minha história, muda a minha hereditariedade, Jesus. Muda a vida dos meus filhos através de mim, muda através de mim a vida dos meus netos, Pai. Essa é a melhor herança que eu posso dar, Senhor. É a melhor herança que eu posso dar aos meus filhos. É as armas espirituais que o Senhor me dá hoje. A maior formação que eu posso dar é a formação de um homem, de uma mulher, remidos pelo sangue do Cordeiro, apaixonados por Ti. Filhos que entendam que a prioridade sempre é o reino. Serão instrumentos do reino onde o Senhor os colocar. Advogados que serão instrumentos do reino em meio a juízes. Engenheiros que serão instrumentos do reino de Deus no meio a grandes empresas. Homens e mulheres que entendem que tudo que Deus lhes dá é para um propósito de reino. Ó Espírito Santo, eu declaro, meu irmão, sobre a mim e sobre a sua vida, que o Senhor está te fazendo mais forte no dia de hoje. Aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem, serão exaltados por Ele. E o Senhor está te vendo hoje aqui no altar dizendo: eu preciso de força. Eu preciso ser fortalecido para arrancar da minha vida qualquer lugar alto. E a minha casa vai ser uma casa protegida. Eu quero fazer um ato profético na sua vida hoje, na minha, na nossa vida. Pensa na tua casa agora. Pensa na tua casa. Veja teus filhos, se você o tem. Veja teus filhos sentados no sofá com você agora. Se você não tem, veja só você sozinho mesmo. Mas se veja dentro da sua casa. Eu tenho uma boa notícia para aqueles que creem. Há mulheres aqui hoje que tiveram o seu útero aberto para gerar filhos. Vem testemunhar comigo, minha irmã, logo assim que você tiver a notícia. Eu quero que você se veja na sua casa com seus filhos. E eu quero que nesse momento, pela fé, você veja os anjos do Senhor descendo do céu sobre a tua casa. Pela fé, eu quero que você veja uma muralha de fogo ao redor da tua casa. E ali o que tem de valioso não é a televisão que você vai deixar para ele, não é a conta bancária, não é a faculdade que você vai pagar. O que há de mais precioso é o que está na mão dos teus filhos. E eu quero que você veja agora a palavra de Deus na mão dos teus filhos. E você está vendo na mão deles a palavra. Você está vendo na sua mão a palavra, e Deus está te dizendo: filho, é essa palavra que vai garantir um futuro feliz para você. É com essas armas. E o Senhor, meu irmão, está protegendo a tua casa. Eu declaro em nome de Jesus: se havia alguma força demoníaca escondida em algum outeiro, em algum lugar alto dentro da sua casa, eu repreendo agora no nome de Jesus e eu mando: saia dessa casa agora em nome de Jesus. Nós derrubamos. Se algum trabalho de macumbaria, feitiçaria, alguma maldição encontrou lugar na tua casa, agora esse demônio tem que sair em nome de Jesus.
Não tem lugar mais para se esconder. Ramassobecandaraba. Não tem lugar mais. Ô Espírito Santo. E a mão do Senhor é estendida sobre a tua casa. Espírito Santo. Se você tem discernimento espiritual, você está entendendo o que está acontecendo aqui. O Senhor não está te dando um arrepio, o Senhor não está te dando uma emoção, o Senhor está gerando algo visível antes mesmo que você entenda. Ele está gerando algo visível que Ele já planejou no invisível, só que você achava que não iria acontecer. Deus manda te dizer: a voz profética se cumpre. O que o profeta diz, o que vem do céu se cumpre. Teus filhos não se perderão. Remantorecandarabassobia. Teus filhos não se perderão. Oh Espírito, a maior bênção que um homem pode ter é ver os seus filhos te servindo, Senhor. Oh Espírito Santo, não há vitória maior do que ver um filho lendo a palavra que um dia o teu avô te ensinou a ler. Ver o teu filho meditando nas histórias que um dia sua mãe contou. Oh Espírito Santo, é essa herança que nós queremos dar para os nossos filhos, Senhor. O mais, o Senhor pode dar a hora que o Senhor bem entender. Diga assim comigo: Jesus, a minha maior herança na vida dos meus filhos é a tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Deus da palavra, amém? Preste atenção. Quantos aqui ainda não têm filhos? Levante a mão, quem não tem filhos. Nós vamos fazer um ato de fé agora. Feche seu, só aqueles que não têm filho. Você está ouvindo, amém? Feche teus olhos agora. Pela fé, tente ver teu filho aí. Como será o teu filho? Eu pensava, meu Deus, como é que vai ser meus filhinhos? Tenta pensar agora, deixa nada roubar esse teu momento com Deus, não, por favor. Agora eu quero que você comece a dizer: Senhor, eu consagro meus filhos antes deles nascerem. Comece a dizer: Senhor, eu consagro meus filhos antes deles existirem. Toda geração que será gerada através da sua vida será uma geração bendita. Você que não tem filhos, repete assim comigo: eu declaro que os meus filhos, de estar com medo, irmão, não é para você ter filho agora não, calma, amém, irmão? Pode demorar 10 anos, mas você vai dizer assim: eu declaro que os meus filhos serão filhos consolidados, cheios da palavra e cheios do Espírito Santo. Você crê nisso? Dá um glória a Deus e um aleluia aí. E antes de terminar, há alguém aqui hoje que estava longe de Jesus, longe dos caminhos do Senhor. Eu posso pedir uma coisa? Toda a igreja fique de pé um pouquinho mais, em nome de Jesus, fique de pé. Esse é o momento de intercessão. E muitas vezes para a coisa do mundo a gente tem uma disposição, né, irmãos? Para as coisas de Deus, qualquer coisa, nos entregamos. E quando você põe-te de pé, você talvez diga: pastor chato, para que Deus me ouve sentado? A verdade é que quando você se põe de pé, você demonstra no mundo espiritual, no mundo físico, disposição.
A Bíblia diz que o corpo fala, amém, irmãos? Então quando você fica de pé, quando você levanta a mão, seu corpo está falando. E nesse momento, antes da bênção final, eu quero perguntar se alguém está sem a certeza de ter o nome escrito no livro da vida. E quer dizer, hoje eu volto aos teus caminhos, Senhor Jesus. Hoje eu volto para a igreja, eu volto para ti. Se há alguém, onde você estiver, levanta a sua mão assim, que eu quero orar pela sua vida. Nós temos uma vida ali. Dê uma salva de palmas a Jesus. Deus te abençoe. Dá um abraço nela aí. Dá um abraço bem forte nela. Amém. Há mais alguém? Levanta as mãos assim. Sei que talvez não foi uma palavra tão evangelística, né? Foi uma palavra de conserto, mas mesmo assim o Espírito Santo está falando com você. Mais uma vida para Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém? Faça assim, ó, onde você estiver. Quero orar pela sua vida. Há mais alguém? Dá um abração nele aí. Mais alguém? Mais alguém? Mais um casal ali, coisa linda, Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe. Dá um abraço nele ali, Cleiton. Dá um abração nele ali. Isso. Cláudio, um abraço nela. Glória a Deus. Há mais alguém, irmãos? Levanta a mão assim. Há mais alguém? Aleluia, irmãos. Há mais alguém? Onde você estiver, levante assim a sua mão. Deixa Deus entrar no seu coração, sua vida. Há mais alguém? Todo mundo já é salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu vou orar por essas vidas. Senhor, grandes coisas o Senhor fará. Pode parecer algo muito pequeno levantar as mãos em público, mas no mundo espiritual é um grande feito, Pai. E eu sei, ó Deus, que grandes coisas o Senhor fará na vida desses homens e dessas mulheres. Nós profetizamos a tua bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se você puder, dá um abraço a essa pessoa que está do seu lado e diga assim: as nossas gerações serão gerações benditas. Amém. Guarda essa palavra.